Olá, bem-vindos ao Brasil em Foco. Hoje a gente vai desvendar o Brasil que não está nos livros de história. Pensa comigo, e se tudo que a gente aprendeu sobre o Brasil na escola fosse, sei lá, só o trailer de um filme muito, mas muito maior? Pois é essa pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar fundo em histórias que raramente são contadas, histórias que, olha, têm o poder de mudar completamente a forma como a gente enxerga o nosso próprio país. Bora começar? Nossa primeira parada é justamente essa, a história que não contaram. Aqueles fatos que botam em xeque a narrativa que a gente já conhece. Olha só que curioso. Todo mundo fala da democracia americana, né? Mas e se eu te disser que a primeira eleição de todo o continente americano aconteceu aqui, no Brasil? Pois é, em 1532, em São Vicente, já tinha gente votando para escolher vereador. Isso é quase 90 anos antes dos peregrinos sequer sonharem em chegar nos Estados Unidos. Agora se liga nesse número. 0. Sabe o que é isso? O número de derrotas do Brasil em 43 conflitos armados ao longo da história. Invictos. E tem mais, a nossa Marinha Imperial já foi uma das mais poderosas e temidas do mundo. É uma parte da nossa história que quase ninguém conta. Beleza. Agora, a gente precisa falar de um assunto super delicado, mas que é fundamental para a gente entender o Brasil de verdade. A história da escravidão por aqui ela é bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. A realidade tinha muitas camadas. Por exemplo, a escravidão já era uma prática comum entre várias tribos indígenas muito antes da chegada dos portugueses. E figuras históricas, como Zumbi dos Palmares, um herói nacional importantíssimo, também mantinham escravos. Era até comum que ex-escravos, quando conseguiam a liberdade, comprassem seus próprios escravos. E pasmem, até reis africanos usavam os navios negreiros para mandar os filhos estudarem aqui no Brasil. Isso não diminui em nada o horror do sistema de jeito nenhum, mas mostra que as coisas não eram tão preto no branco assim. Agora, vamos falar de gente. Daqueles pioneiros e pioneiras que, por algum motivo, a história oficial fez questão de deixar um pouco de lado. Pouquíssima gente sabe disso, mas o Brasil já teve sim um presidente negro. Nilo Peçanha, lá entre 1909 e 1910. E não foi só ele não. Tivemos pelo menos outros 4 presidentes mestiços. É uma parte da nossa história que por muito tempo tentaram apagar, literalmente, das fotos e das biografias. E que tal uma rainha negra? Pois é, nós tivemos. Teresa de Benguela, uma mulher poderosíssima que liderou um quilombo no Pantanal lá no século XVIII. Ela reinou, resistiu, uma verdadeira líder que a história quase não menciona. E por falar em gente à frente do tempo, conheçam Nísia Floresta. Em 1832, gente, 1832! Décadas antes do termo feminismo sequer existir direito, ela já publicava o primeiro manifesto feminista do Brasil. Uma visionária, sem dúvida nenhuma. Ok, já falamos de fatos de pessoas, que tal a gente viajar um pouco? Vamos agora descobrir alguns desses Brasis secretos que estão escondidos pelo nosso mapa. Imagina só. Visitar a Alemanha sem precisar de passaporte. Parece brincadeira, né? Mas é exatamente essa sensação de andar por Pomerode, lá em Santa Catarina. E não é só pela aparência, não. A cidade é uma colecionadora de recordes. Segundo Guinness, tem a maior árvore e o maior ovo de Páscoa do mundo. Fora isso, tem o maior conjunto de casas no estilo enxaimel fora da Europa. E para fechar com chave de ouro, ganhou um selo da ONU como um dos melhores vilarejos turísticos do planeta. Ah, e um detalhe. Lá eles têm 3 línguas cooficiais, português, pomerano e alemão. Quase nada, né? Agora, vamos fazer um salto gigantesco do sul para o norte do país. Se prepara para essa pergunta. E se eu dissesse que, bem no meio da Amazônia, existe um observatório astronômico de mais de 1000 anos? Pois ele existe. É o sítio arqueológico do Solstício, lá no Amapá, que o pessoal apelidou de Stonehenge da Amazônia. É impressionante. Tem mais de 1000 anos e é formado por blocos gigantes de granito perfeitamente alinhados para marcar os solstícios. Isso prova que as sociedades que viviam ali tinham um conhecimento de astronomia e engenharia muito avançado. E para botar mais um pouco de mistério nessa viagem, ainda existem lugares como Herão Velho, no Amazonas, uma cidade fantasma que, diz a lenda local, foi simplesmente abandonada depois de ser devorada por formigas carnívoras. Bizarro, né? Mas esse Brasil escondido não está só no passado, não. Ele está aqui, agora, no presente.
Existe uma superpotência tecnológica e ambiental brasileira que a gente mal ouve falar. A gente está acostumado a pensar no Brasil como um grande exportador de soja, de minério, né? A realidade, porém, é bem diferente. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que dominam o ciclo completo do combustível nuclear. E não é qualquer tecnologia, não. É a tecnologia de enriquecimento de urânio mais eficiente e segura que existe, totalmente nossa. E não para por aí. Lá em Campinas a gente tem o Sirius, um dos aceleradores de partículas mais avançados do planeta. E no Maranhão, a base de Alcântara, que é simplesmente o lugar com a melhor localização do mundo para lançar foguetes. Não é à toa que tem tanto interesse internacional de olho lá. E quando o assunto é meio ambiente, o Brasil também joga em outra liga. A gente é líder mundial em energia limpa, muito por causa do etanol e das hidrelétricas. E graças à nossa floresta, somos um dos poucos países que tem saldo positivo de créditos de carbono. Isso, no futuro, pode valer bilhões. Ufa! Depois de tudo isso, tá na hora da gente tentar juntar as peças, né? Montar esse novo quebra-cabeça e ver que imagem do Brasil aparece. No fim das contas, o que a gente descobre que esse Brasil que não está nos livros é um país com uma democracia muito mais antiga do que se ensina. Uma nação de heróis e heroínas de todas as cores e origens que foram esquecidos. É um mosaico de culturas secretas e uma potência científica e ambiental silenciosa. E aí, fica a grande pergunta. Se o Brasil é tudo isso, com essa história, esse povo, essa diversidade, essa capacidade toda, qual é, de verdade, o nosso verdadeiro potencial? Fica aí a reflexão.